Salve, galera! Vamos que vamos trabalhar então as hipóteses de nulidade absoluta. Vamos começar a análise do artigo 166 do Código Civil. Eu já adianto para vocês o seguinte, né? 166, ele traz um rol exemplificativo de hipóteses de nulidade absoluta. Nós temos outras que estão aí espalhadas pelo Código. E conforme a gente for avançando no estudo, eu vou apontando para vocês isso. Até nas outras partes do direito civil. Aqui, tá vendo? Ele está dizendo nulidade absoluta. Então, conforme a gente for avançando, eu vou indicando isso para vocês. Tá bom? Beleza? Vamos que vamos para o rol exemplificativo, mas é um rol que traz basicamente uma espinha dorsal do que vem a ser essas hipóteses de nulidade absoluta. Ele vai trazer hipóteses mais genéricas de nulidade absoluta que a gente consegue encaixar em várias questões de prova. Então, bacana que eu vou analisando 166 com vocês e trazendo possíveis questões de serem cobradas, tá? Vamos lá. É nulo o negócio jurídico quando? 1. Celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Então, galera, faz remissão para o artigo 3º do Código Civil. Lembra da nossa aula sobre capacidade. Vejam, o único absolutamente incapaz que nós temos hoje é aquele com idade inferior a 16 anos. Então, a incapacidade absoluta, a questão que define é uma questão necessariamente etária. Necessariamente etária. Beleza? Cuidado com isso, cuidado com isso. Porque às vezes a gente vai no embalo e coloca ali também outras hipóteses, principalmente por conta das pessoas com deficiência. Vamos lembrar da decisão do STJ de que as pessoas com deficiência, a própria Lei 13.146 de 2015 admite que, excepcionalmente, elas sejam interditadas, elas podem ser curateladas, como medida sempre excepcional, tá? Sempre como medida excepcional, mas quando uma pessoa com deficiência ela é interditada, ela se torna relativamente incapaz e não absolutamente incapaz. Isso está muito bem definido, jurisprudência inclusive recente do STJ. Então caiu na sua prova um menor de 15 anos celebrando um negócio jurídico, esse negócio é nulo, acabou, tá? Sem muito problema. Inciso 2º, for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Aqui a gente não tem muito comentário. Foi até o exemplo que eu dei no bloco passado, né? A compra e venda de 1 quilo de cocaína. Olha, o objeto é ilícito, portanto, o contrato é nulo. Um objeto impossível, compra e venda de um terreno no céu. Olha, muita gente, até compra e venda de terreno no céu, que aconteceu, acho que uma organização religiosa fazia isso, o Ministério Público até moveu uma ação civil pública contra a organização, eu não lembro realmente qual foi. Muita gente defende que compra e venda de um terreno no céu é negócio inexistente porque falta objeto. E outros vão dizer que é uma compra e venda nula porque há um objeto, que é o terreno no céu, mas é um objeto impossível, né? Então, eu acho que está muito mais para negócio jurídico inexistente. É um objeto que não existe, é uma compra e venda sem objeto, tá? É diferente, por exemplo, de uma compra e venda num terreno na Lua. Eu sei que a Lua existe, né? Ela está lá, embora às vezes as pessoas até hoje duvidam, né? Ficam duvidando, mas eu acho que a Lua existe, então eu tenho certeza que a Lua existe. Comprar um terreno na Lua, a Lua existe, só que é um objeto impossível, pelo menos por enquanto, né? Então seria um negócio nulo. Mas enfim, só para a gente brincar aqui com os exemplos. Eu acho que o inciso 2º não tem muita relevância para a sua prova, não. Inciso 3º, agora começa a ficar bom. Inciso 3º. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Galera, vejam. Nesse inciso 3º, o objeto é um objeto lícito, mas o motivo que me leva a celebrar o negócio é um motivo ilícito. Beleza? Por exemplo, eu compro esmalte de unha para fazer uma determinada substância tóxica. O objeto em si, esmalte de unha, é lícito, mas o motivo que me leva a celebrar é um motivo ilícito. Ou, por exemplo, eu compro carro para fazer transporte de cocaína.
O carro em si é um objeto lícito, mas o motivo que me leva a celebrar o negócio é um motivo ilícito, que é o transporte de cocaína. Beleza? A pergunta, e onde o examinador te pega aqui, é muito fácil, veja. Para que esses exemplos, para que esse negócio seja um negócio nulo, tá? A outra parte precisa conhecer o meu motivo ilícito? A outra parte precisa conhecer o meu motivo ilícito? Sim ou não? Galera, é só a gente ler com atenção o inciso 3º que a resposta está dada. Olha só. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Então, é comum a ambas as partes. Então, a outra parte tem que conhecer o meu motivo ilícito para que o negócio seja nulo. Tá? Vou comprar um carro para fazer transporte de cocaína, o cara que está me vendendo sabe disso. Ah, mas como é que na prova eu vou saber se a outra parte sabia ou não sabia, conhecia ou não conhecia? O examinador tem que te dizer. Ele tem que te dizer. É importante. Vamos lá, vamos seguir. Inciso 4º. Não revestir a forma prescrita em lei. Esse é muito importante e nos ajuda em várias questões de prova. Veja, quando a gente fala em forma dos negócios jurídicos, eu pergunto, a regra geral é o formalismo ou o informalismo? O que você acha? Formalismo ou informalismo? A regra geral, galera, é o informalismo. Cuidado. Lá no direito processual que você fala formalismo dos atos processuais. Aqui é o informalismo. Então, eu sou livre para celebrar negócios da forma que eu achar melhor. É o princípio da liberdade das formas que está no artigo 107 do Código Civil. Princípio da liberdade das formas. Então eu posso optar se eu quero celebrar de forma expressa, de forma verbal, se for expresso, se eu quero por instrumento público, por instrumento particular, enfim, eu que vou optar, eu que vou escolher. Agora, é claro que se a lei me impõe uma forma para aquela determinada celebração, eu tenho que cumprir. Eu tenho que cumprir. Se eu não cumpro, o negócio é nulo. Por isso que quando vocês forem estudar os contratos em espécie, você tem que estar atento se o capítulo da lei daquele contrato em espécie impõe ou não impõe alguma forma específica para aquela determinada celebração, porque aí você tem que seguir. Se você não segue, o negócio é nulo. Então é o seguinte, eu sou livre para celebrar negócios da forma que eu achar melhor. Agora, quando a lei me impõe, eu tenho que cumprir o que a lei está determinando. É o que acontece, por exemplo, no artigo 108 do Código Civil, que eu já exemplifiquei nessa aula com vocês. O artigo 108 diz lá, né? Olha, negócio jurídico envolvendo bens imóveis com valor superior a 30 salários devem ser celebrados por instrumento público. Então, se eu vendo o meu apartamento de 1 milhão para vocês por instrumento particular, a venda é nula. A venda é nula, é nula, é nula, é nula. A venda é nula. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Maravilha, maravilha. Bom, por exemplo, né? O artigo 540 do Código, lá no capítulo de doação, diz que a doação tem que ser feita de forma expressa. A doação tem que ser feita por instrumento público ou particular. Você pode até combinar com 108, né? Se for doação de um bem imóvel com valor superior a 30 salários, tem que ser por instrumento público. Então, a doação não pode ser verbal. Ah, mas eu já fiz doação verbal. Então, você está numa exceção. O parágrafo único do 540 excepcionalmente admite a doação verbal. Tá? 540, parágrafo único, doação verbal. A doação verbal, galera, ela é admitida só para bens de pequeno valor. Só para bens de pequeno valor. Tá bom, gente? Beleza? Então, atenção, a forma ela é livre, desde que a lei não me imponha uma. Por exemplo, né? Se você parar para ler o capítulo de compra e venda no Código, você vai ver que não tem forma nenhuma imposta pela lei. Nenhuma. Eu posso celebrar compra e venda da forma que eu achar melhor. É claro, se for uma compra e venda de um bem imóvel com valor superior a 30 salários,
aí tem que ser por instrumento público, tá certo? Por conta do 108. Porque no capítulo mesmo da compra e venda não tem nada, você não exige, não tem nada sendo exigido, né? Enfim, de forma. Prestação de serviço, contrato de prestação de serviço, a lei não impõe forma alguma. Então, o nosso contrato de prestação de serviço é um contrato também não solene, não solene. Não solene. Beleza? Tudo bem? Maravilha, galera. Então, pensem em tudo isso, né? Pensem na forma. Sempre que vocês estiverem lendo a lei, estudando, pensem na forma, tá certo? Bom, vamos lá. Galera, inciso 5º. Inciso 4º, para mim, é um dos mais importantes, né? Resolve um monte de questão. Inciso 5º. Por preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Gente, olha só que interessante, né? A forma e solenidade, às vezes a gente confunde muito, mas são coisas distintas. A forma, ela está muito mais relacionada com o instrumento, se é instrumento público, se é instrumento particular, se é verbal, se é escrito. Então a forma tem muito mais relação com o instrumento, enquanto a solenidade está muito mais voltada com um procedimento. O casamento exemplifica isso muito bem. O casamento é um ato jurídico, mas o 185 diz que nós vamos aplicar ao ato todas as disposições do negócio, né? Então, embora o casamento seja um ato jurídico, a gente pode aplicar tudo isso que eu estou falando, por exemplo, sobre negócio jurídico nulo e anulável, a gente aplica aos atos jurídicos. Por exemplo, o Código não traz hipótese de emancipação nula ou anulável. Ele não fala nada disso. Emancipação nula, emancipação anulável. Então a gente vai usar esse rol. A gente vai usar os rols que a gente está trabalhando aqui em negócio. Porque o 185 permite aplicarmos ao ato jurídico as disposições do negócio. Então o casamento, ele tem que ter forma pública, casamento civil, forma pública, instrumento público, e tem toda uma solenidade para a sua celebração. Você tem um processo de habilitação, você tem uma autoridade celebrante, você tem que ter testemunha, você tem que dizer lá o sim, tem que avaliar se você tem algum impedimento, não tem. Os impedimentos estão lá descritos no artigo 1521 e por aí vai. Beleza, gente? Tranquilo? Maravilha. Bom, então, forma e solenidade, quando a lei impõe, você tem que cumprir. Se você não cumpre, o negócio é nulo. Se a lei não diz nada, liberdade das formas, você não tem nenhum tipo de preocupação, vai do jeito que você achar melhor. E o inciso 6º, inciso 6º diz assim: quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Galera, o inciso 6º é muito bom. O inciso 6º ajuda em muitas questões. Veja, quando um negócio jurídico viola a lei, ele é nulo. Quando apenas uma cláusula do negócio jurídico viola a lei, a cláusula é nula e a gente preserva o negócio. Vocês já viram isso comigo. Artigo 184, Instituto da Redução. A gente não precisa, se só a cláusula é nula, a gente não precisa declarar nulidade de todo o contrato. Basta declarar nulidade da cláusula. Beleza? Da cláusula. Tranquilo? Tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá. Exemplo de prova. Artigo 192 do Código Civil. A gente vai estudar ele com mais calma na próxima aula. Mas o 192 diz que os prazos prescricionais só podem estar na lei. Se eles só podem estar na lei, onde é que eles estão? Nos artigos 205 e 206. Então o 192 dá um recado muito claro. As partes não podem convencionar prazo de prescrição. Prazos estão ali, 205 e 6 e ponto. Digamos que eu celebro contigo um contrato de aluguel, estou alugando meu apartamento para você e a gente coloca lá uma cláusula dizendo que caso você não pague um aluguel, eu tenho 6 meses para te cobrar esse aluguel em atraso. Gente, prazo para cobrar aluguel em atraso é prazo prescricional. É prazo prescricional. Certo? Então, a gente está convencionando nesse contrato de locação
um prazo de prescrição. Essa cláusula de prazo é nula, porque viola a lei, viola o 192 da lei. Então a gente declara a nulidade da cláusula, tira ela do contrato, preserva o contrato de locação e aplica o prazo prescricional determinado pela lei. E aplica o prazo prescricional determinado pela lei. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vamos para o inciso 7º, viu? Como é que você consegue com o inciso 6º matar um monte de questão? Porque às vezes você não sabe muito bem ali o tema, tal, mas, galera, é uma violação à lei. Se é violação à lei, beleza, violação à lei, pá, declara nulidade. E o inciso 7º eu queria dividir em duas partes. A primeira parte diz assim, ó, é nulo o negócio jurídico quando a lei taxativamente o declarar nulo. Cuidado, porque às vezes essa palavrinha taxativamente confunde. O recado que a primeira parte está te dando é que o rol do 166 é um rol exemplificativo. Ele diz, ó, é nulo o negócio jurídico quando a lei taxativamente o declarar nulo. Quando a lei taxativamente o declarar nulo. Beleza? Cuidado então, cuidado então. E a segunda parte diz assim, é nulo o negócio jurídico quando a lei proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Galera, olha só, isso aqui vai ajudar muito também. Nós temos vários artigos no Código Civil que são artigos proibitivos. São artigos que dizem assim, olha, não pode isso, não pode aquilo outro. Tem vários artigos que dizem assim, ó, não pode isso, sob pena daquilo. Não pode aquilo, sob pena daquilo outro. Então, são artigos que proíbem a prática de determinados atos e vão cominar uma sanção. Beleza? Tranquilo? Então, temos vários artigos que proíbem a prática de atos e, se você descumpre, eles têm uma sanção para você. Agora, nós temos outros tantos artigos também que são artigos apenas proibitivos. São artigos que dizem assim, olha, não pode isso, não pode aquilo outro. Artigos que dizem não pode. Artigos que proíbem a prática de atos sem cominar uma sanção. E aí é importante a gente destacar o seguinte, para esses artigos, quando você descumpre o ato que está proibido praticando esse ato, o ato é nulo. Quando você descumpre aquela proibição e pratica o ato é nulo. O ato é nulo. Beleza? Por exemplo, né? O artigo 483 do Código, ele diz que o objeto da compra e venda pode ser coisa atual ou futura. O objeto da compra e venda pode ser coisa atual ou futura. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então eu posso comprar uma coisa que não existe ainda? Posso. Eu posso comprar uma coisa que não existe ainda. Eu posso comprar um imóvel na planta, posso comprar uma plantação que não foi plantada, não há problema nenhum nisso, tá? Qual é a única coisa futura que não pode ser objeto de negócio jurídico? O artigo 426 diz que é a herança de pessoa viva. A herança de pessoa viva. Meu pai está vivo, eu não posso sair negociando, não é isso? Bens do patrimônio dele, porque um dia eu vou herdar. Não. Então, a herança de pessoa viva, ela não pode ser objeto de negócio jurídico. Só que o artigo 426, ele apenas proíbe a prática desses atos sem cominar nenhum tipo de sanção. Proíbe a prática do ato sem cominar sanção. Se eu descumpro a proibição e vendo, por exemplo, herança de pessoa viva, a venda é nula, nulidade absoluta. Porque o 426 proibiu a prática do ato sem cominar sanção, 166, inciso 7º, segunda parte, a venda é nula. Entenderam como é que a gente, numa pegada só, a gente conseguiu trabalhar compra e venda, artigo 426, que proíbe o chamado pacta corvina. O pacta corvina é um negócio que está dispondo sobre a herança de pessoa viva. Tá?
pacta corvina é proibido. Então a gente pegou negócio jurídico, pegou compra e venda, falou do pacta corvina, enfim, tudo numa questão só. Uma boa questão para sua prova. Beleza? Próximo bloco a gente finaliza a aula. Vou continuar falando de negócio nulo. Abraço. Salve, galera! Vamos que vamos para o nosso último bloco, finalizar a nossa segunda aula. No bloco passado a gente terminou a análise do artigo 166, lembrando que o rol ali apresentado é um rol sempre exemplificativo. A gente tem outras hipóteses de nulidade absoluta espalhadas pelo código, como essa que a gente vai ver agora nesse bloco. Trata-se ainda em hipótese de nulidade absoluta, tá? É a nossa simulação, tá? Simulação. A simulação está no artigo 167 do Código Civil e também traz hipótese de nulidade absoluta. Vamos ver o 167 que diz. Ele diz assim: é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Galera, percebam que o artigo 167 ele traz dois negócios jurídicos. Ele fala de um negócio jurídico nulo e um negócio jurídico válido. Atenção, ele fala de um negócio jurídico simulado e um negócio dissimulado. Negócio jurídico simulado é o falso negócio, enquanto o negócio dissimulado é o verdadeiro negócio, é aquele que se tentou esconder. E aí ele vai dizer que o simulado é nulo e o dissimulado é válido. É válido. Beleza? Vamos lá, vamos entender isso aqui, tá? Imagina, eu vou comprar o seu apartamento vale 1 milhão. Aí eu digo para você o seguinte, falo, olha, vamos fazer o seguinte, para eu tentar pagar uma tributação menor, eu vou te pagar 1 milhão por fora, mas vamos botar na escritura 600 mil reais? Vamos botar 600 mil? Então veja, eu te pago 1 milhão, mas na escritura a gente coloca 600 mil para poder pagar um tributo menor na compra e venda desse imóvel. Aí você aceita, beleza. Qual é o negócio jurídico simulado? Qual é o falso negócio? O negócio simulado, o falso negócio, é aquele de 1 milhão. Não é isso? O falso negócio é o de 600 mil. É um negócio simulado. E o verdadeiro, que a gente tentou esconder, é o de 1 milhão. Então a gente tem um negócio simulado de 600 mil e um dissimulado de 1 milhão. Olha o que o 167 diz sobre a simulação que a gente tentou fazer nessa compra e venda. É nulo o negócio simulado, ou seja, é nulo o negócio de 600 mil e válido o negócio dissimulado, aquele que nós tentamos esconder. É válido o de 1 milhão, desde que você faça o recolhimento tributário correto em cima de 1 milhão, desde que ele esteja adequado na forma, no seu conteúdo, enfim, isso é importante. Beleza? A ideia é um pouco essa. E aí eu já sei o que você está pensando. Ah, Rafael, quer dizer então que no 167, nesse Instituto da Simulação, o legislador autorizou que um negócio jurídico nulo, o vício de nulidade absoluta, fosse sanado? Não. Vocês viram comigo. Vícios de nulidade absoluta, eles são insanáveis. Tanto que no 167 nós temos dois negócios. Um é nulo, e o vício não pode ser sanado, e o outro é anulável. Um é nulo e o outro anulável. Beleza? A ideia é essa. Um nulo e o outro válido. Que anulável, gente, desculpa, onde é que eu estou com a cabeça, né? Um é nulo e o outro é válido. Então, você não está sanando um vício de nulidade absoluta, porque ele é insanável. Você tem dois negócios. Tá certo? Um nulo e um válido. Tá bom, gente? Vamos dar uma lida no parágrafo aqui, nos parágrafos do 167, que eu acho importante. O parágrafo primeiro diz assim: haverá simulação nos negócios jurídicos quando 1. Aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. É o que acontece, é a chamada simulação por interposta pessoa. Imagina, o artigo 496 do Código Civil diz que venda de ascendente para descendente depende da anuência do cônjuge do alienante e dos demais descendentes. Então, se eu tenho 3 filhos e eu quero vender um apartamento para o filho 1, eu preciso da anuência da minha esposa e do filho 2 e do filho 3. Eu sei que o filho 3 não vai dar essa anuência. Aí sabe o que eu faço? Eu vendo o apartamento para a esposa do filho 1. Eu sei que ele é casado pelo regime da comunhão parcial de bens, então eu vou vender para a esposa, que pelo menos ele vai ficar com a meação. O apartamento vai, pela via indireta, tocar o patrimônio dele, vai chegar até o patrimônio dele. Beleza? Então, é uma simulação por interposta pessoa. Eu usei a esposa do filho 1 para chegar no filho 1. Tá? Esse negócio é nulo. Tá bom? Inciso segundo. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Também é uma simulação. Quando, por exemplo, não é isso? Você declara, dá um atestado médico falso, né? É uma simulação. O atestado é nulo. Né? Não estou a fim de trabalhar essa semana, chego para um amigo, me dá um atestado aí, o cara dá um atestado. Nulo, o atestado é uma simulação. 3. Os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Né? Imagina uma compra e venda que a gente já fez há um tempão atrás e agora a gente quer regularizar, colocamos a data de hoje. Ou o contrário, né? Hoje a gente quer regularizar a compra e venda, vamos formalizar a compra e venda e colocamos uma data passada. Também é simulação. Tá? Então isso pode aparecer numa múltipla escolha. Importante. E o parágrafo 2º diz: ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Claro, né? O terceiro de boa-fé ele é sempre protegido, não só nesse momento, como em vários outros. Tá? Atenção total, conforme a gente for avançando, eu vou te dando outros exemplos. Bom, gente, finalizamos as hipóteses de nulidade absoluta. Vamos que vamos para as hipóteses de nulidade relativa. Vamos trabalhar com as hipóteses de negócio anulável, artigo 171 do Código. Vou ler aqui para vocês. Ele diz, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável um negócio jurídico. Então, de cara, o caput do 171 já está te dando uma dica. Que o rol aqui é um rol exemplificativo. É isso. Nós temos outras hipóteses de negócio anulável que estão espalhadas aí pelo Código. Então, o rol é um rol exemplificativo. Tá certo? Vamos lá. 1. Por incapacidade relativa do agente. Então, galera, faz remissão para o artigo 4º do Código Civil, que traz ali os relativamente incapazes, e não vamos esquecer também das pessoas com deficiência interditadas. Elas também são consideradas relativamente incapazes. A rigor, pessoa com deficiência é plenamente capaz, a gente já bateu esse papo. Então, no inciso 1º, só remissão para o artigo 4º, sem problema. O bacana vem no inciso 2º. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Atenção! Esse inciso 2º, ele traz 2 tipos de vício. Ele traz vícios de consentimento, vícios no elemento essencial consentimento, que tornam o negócio anulável, e ele traz um vício social. Quais são os vícios de consentimento que o inciso 2º traz? Anota aí: erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. E o vício social que ele traz é a fraude contra credores. É chamado de vício social porque acaba atingindo um terceiro. A gente vai analisar isso aqui com calma. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar esses 6 vícios que costumam cair muito em prova. Vamos começar com os vícios de consentimento. Anota aí, o primeiro é o erro.
Galera, o que é o erro? Erro é um falso conhecimento da realidade. Por isso que ele é tratado como um vício de consentimento. Meu consentimento na celebração daquele negócio jurídico está viciado. Por quê? Porque eu tenho um falso conhecimento, uma falsa percepção da realidade. Beleza? Por isso que o meu consentimento está viciado. O erro está disciplinado nos artigos 138 ao 134, 138 ao 144 do Código Civil. Agora, muita atenção. Nós temos dois tipos de erro. Nós temos o erro essencial e o erro acidental. Beleza? Erro essencial e erro acidental. O erro essencial, aliás, por que essa divisão ela é importante? Porque o artigo 140 do Código Civil, ele diz que apenas o erro essencial torna o negócio anulável. Quando o erro for um erro acidental, o negócio é válido. Então você, na prática, na sua questão de prova, não só tem que identificar a presença do erro, como também saber se o erro é essencial ou acidental. Porque apenas o erro essencial que torna o negócio anulável. Vamos lá. O que é um erro essencial? É aquele que é a causa do negócio jurídico. O erro essencial, ele é a causa do negócio jurídico. Ou seja, você só celebrou o negócio por conta do erro. Já o erro acidental, ele não é a causa do negócio jurídico. Ou seja, você celebraria o negócio de qualquer maneira, beleza? Você celebraria o negócio de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tá certo? Vamos para os exemplos. Eu quero comprar um carro, só me interessa comprar um carro zero, eu não quero nada mais do que isso, só quero um carro zero. Eu entro na concessionária, olho para o carro e falo, nossa, que carro zero lindo, vou levar. Comprei. Chego à minha casa, descubro que o carro é um carro seminovo. É um carro seminovo. É um carro usado. Quando eu comprei aquele carro, eu tinha um falso conhecimento da realidade? Sim. Eu estava em erro? Sim, estava. Eu comprei um carro usado pensando ser zero. Se eu soubesse que aquele carro era usado, eu teria comprado? Não. Então o erro foi a causa do negócio. Eu só celebrei o negócio porque estava em erro. Beleza? Então o erro é um erro essencial, o negócio é um negócio anulável. Agora vamos pensar em outra hipótese. Eu quero comprar um carro modelo X. Esse modelo X, ele foi fabricado durante toda a década de 90. Sou um cara que gosta de carro antigo e tal. Então não me interessa o ano. O que me interessa é o modelo. Tá? É o modelo. Eu entro na concessionária, encontro o modelo que eu tanto queria. Nossa, que maravilha! O carro que eu quero, o modelo que eu quero, o modelo X, ano 98, vou comprar. Compro. Quando eu chego à minha casa, eu descubro que o carro é ano 95. Quando eu comprei o veículo, eu tinha um falso conhecimento da realidade? Eu estava em erro? Sim. Eu comprei um carro 95 pensando ser 98. Mas se eu soubesse que o carro era 95 na data da venda, se eu soubesse que o carro era 95, eu teria comprado do mesmo jeito? Teria. Então o erro, ele foi irrelevante para a celebração daquele negócio. O negócio, ele teria sido celebrado de qualquer maneira. Então trata-se de um erro acidental, negócio válido. Erro acidental, negócio válido. Ah, Rafael, mas na prova como é que eu vou saber, né? Quando o erro é essencial, quando o erro é acidental? Galera, o examinador vai ter que te dizer. Fulaninho comprou o carro. Se soubesse, não teria comprado. Então, se soubesse, teria comprado mesmo assim. Aí você consegue matar a questão. Tá certo? Bom,
Vamos fazer algumas observações em erro. Tá? Essa é a parte principal, você saber as modalidades de erro. Vamos fazer algumas observações, tá? Primeira observação, galera, anote aí que no erro, o beneficiário ele não participa da formação da vontade da vítima. No erro, o beneficiário não participa da formação da vontade da vítima. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Sabe por quê, pessoal? Vejam, porque no erro, eu é que me enrolo todo sozinho. Eu quero comprar um carro zero, chego na concessionária e compro um usado achando que era zero, não pergunto nada para ninguém e tal. Isso é importante porque se o beneficiário, o dono da concessionária, se ele me convence a levar um carro usado como se fosse zero, aí o vício é outro. Aí deixa de ser erro e passa a ser dolo. Dolo a gente vai trabalhar na próxima aula. Então esse é um ponto importante. No erro, o beneficiário não concorre para a formação da vontade da vítima. Tá? Não concorre para a formação da vontade da vítima. Tá bom? Maravilha. Vamos lá. Continuando, né? Vejam, segunda observação está no parágrafo 1º do 138, que ele traz, galera, está no artigo 139, tá? Ele traz algumas hipóteses, alguns exemplos de erro essencial. Ele traz algumas hipóteses, alguns exemplos de erro essencial. Vamos lá. Ele diz assim: o erro é substancial quando 1. Interessa a natureza do negócio. É o chamado erro em negócio. Eu chego para você e digo assim: olha, sabe aquele carro que você tanto queria? Aquele meu carro que você gosta tanto queria, eu trouxe para você. Você quer? Você diz, sim, eu quero. Então toma a chave, é seu. Pronto. Você leva o carro embora. Aí no dia seguinte eu te ligo falando, e aí, quando é que você vai me pagar os 50 mil do carro? Aí você vira para mim e fala, que isso, Rafael? Eu achei que era doação. Eu falei, que doação o quê? É compra e venda. É um erro em negócio. É um erro que diz respeito à natureza do negócio. Se você soubesse que era compra e venda, não era doação, você não teria aceitado o veículo. Continuando no inciso 1º. Aí ele já está dizendo, o legislador, que trata-se de um erro essencial. Aí ele continua. Interessa ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais. Nessa segunda parte, nós temos o chamado erro in corpore. É o erro que diz respeito à qualidade, ao objeto do negócio. Imagina, eu abro lá o Zap Imóveis, quero comprar um imóvel, e aí vem lá, olha, terreno de 100 metros quadrados na Avenida Vieira Soto por 10 mil reais. Eu falo, opa, Avenida Vieira Soto, 100 metros quadrados, 10 mil, vou comprar agora, marco com um dono direto no cartório e compro. Quando eu chego para visitar o terreno, eu descubro que é uma Avenida Vieira Soto que fica lá no interior do Rio, achando que era em frente à praia em Ipanema, e não era nada disso. Se eu soubesse que não era aquela Avenida Vieira Soto, eu não teria comprado. Não quero, né, um terreno no interior do Rio, não vou morar lá, enfim, o preço não é o mesmo, né, enfim, de venda do que seria em Ipanema, em frente à praia, então não quero. Tá certo? Beleza? Vamos para o inciso 2º. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nessa de modo relevante. Esse é o chamado erro in persona, é o erro de pessoa. Não vamos confundir com as hipóteses de erro de pessoa em casamento. Nas hipóteses de erro que levam as pessoas ao casamento, a gente tem artigo próprio para isso. O 1556 a 1558 vão disciplinar o erro de pessoa lá no casamento. Aqui é o erro de pessoa para qualquer outra situação. Imagina, é o erro de pessoa de qualquer outra situação. Tá? Eu faço a doação de um apartamento para o meu irmão e depois eu descubro que ele não é meu irmão. Meus pais sentam comigo e falam, minha mãe teve uma relação extraconjugal, meu pai achava que era filho dele, ele é meu irmão por parte de mãe apenas, a gente briga, enfim. Ou então,
ele nunca foi meu irmão, não é isso? Eu achava que ele era meu irmão. Enfim, eu fiz uma doação para uma pessoa que, na verdade, não era quem eu achava que ela fosse. Tá? Eu dei um exemplo do irmão aqui, ficou assim um pouco, pô, é meu irmão pelo menos por par de mãe, né? Tudo bem, mas eu fiquei irritado com a situação, se eu soubesse que não teria doado. Então é um erro, não é isso? De pessoa, de erro de pessoa. E no nosso inciso terceiro, a gente tem o erro de direito, que eu vou deixar para a gente trabalhar na próxima aula, beleza? Fechamos. Era isso que eu queria conversar com vocês na aula de hoje. A gente tem mais uma aula sobre parte geral. Eu vou terminar esses vícios todos com vocês e a gente ainda vai falar sobre prescrição e decadência. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima aula. E qualquer dúvida, me mandem mensagem no Instagram, prof.rafaelmendonça. Valeu. Abraço.